Então, a gente vai continuar aquela trajetória do breast cancer, só que hoje a gente vai falar sobre o workflow. Então, a gente vai aprender a fazer coisas mais sofisticadas, porque na aula passada, entendendo a aula passada antes da apresentação de vocês, a gente fez coisas artesanais, e a ideia hoje é sair do artesanal e começar a sistematizar as coisas. Então, o caso vai ser o mesmo, só que agora a gente vai ver uma perspectiva que é a perspectiva do workflow. Tá? Então, é o mesmo artigo, os mesmos dados. Tá? E qual é a ênfase de hoje? O que a gente vai fazer hoje? Bom, a nossa preocupação hoje é com método, registro e reprodutibilidade. Tá? Por quê? Porque vocês aqui na pós-graduação... Oi? Oi? Você está falando subgrupos? Então, os subgrupos só são quando eu passar tarefas para vocês fazerem em casa em subgrupo. Que ainda não passei até hoje. As tarefas que eu passei, elas são simples, eu passei individuais. As em sala são sempre individuais, a menos que eu fale alguma coisa diferente, tá? Eu ou o Murilo, tá bom? Então é tudo individual hoje. Então, método, registro e reprodutibilidade. Então, quando a gente fala de ciência, né, o método científico foi o que fez a ciência ser o que ela é hoje, certo? Não existiria ciência sem método científico. Vocês são alunos de pós-graduação, estão se formando para serem cientistas, pesquisadores. Vocês têm que entender a importância disso, tá? Aliás, hoje eu estava comentando no início da aula aqui com o Murilo, que uma orientanda nossa vai concorrer agora para melhor artigo, não sei se vai ganhar, mas vai concorrer, isso já é importante. E o artigo que nós escrevemos ela escreveu junto com a nossa orientação, né? Foi essencialmente mostrando um workflow reprodutível e vários aspectos. Depois ela vai ter a possibilidade de apresentar aqui um dia para vocês, tá? E por que reprodutibilidade é importante, né? Uma vez conversando com um pesquisador que fez publicações bem relevantes, contribuições muito relevantes, inclusive tinha colaborações, né, quem conhece a revista Nature ou a revista Science, ele tem publicação nessas duas revistas. E aí eu perguntei para ele o seguinte, o que você diria que é o fundamental, se você comparar grupos, né, que fazem pesquisa de alta relevância e grupos que fazem pesquisa... O que você diria que é o ponto-chave? E ele me disse, olha, uma das coisas que eu percebi é que grupos que fazem pesquisa de alta relevância, eles se preocupam muito com a qualidade do método. A qualidade do método. Então, a gente vai falar sobre isso aqui, não só ser reprodutível, mas você cuidar da qualidade dos dados, você olhar se os elementos estatísticos que você está usando são adequados e assim por diante. Então, aqui é um pouco só sobre, para vocês entenderem, né? Aqui é Descartes, né? Discurso do método, quem não conhece, valeria a pena pelo menos conhecer. Na história, o Descartes, talvez esse tratado dele é que tenha começado essa discussão, né? Então é bem antigo, como vocês estão vendo, está ali nas raízes da ciência, né? E tem algumas coisas que ele fala aqui que vão ser fundamentais quando a gente faz o nosso workflow, certo? Então, o primeiro, ele fala que nunca aceitar como verdadeiro nada que não se saiba claramente que seja. Então, e reprodutibilidade é isso, não é? Você não vai acreditar no que eu estou falando porque eu estou falando. Você vai acreditar porque eu vou conseguir demonstrar de uma certa maneira que você consiga reproduzir. Certo? E aí ele mostra o método dele, né?
influenciou várias correntes da ciência, né, de você dividir o máximo possível o problema. Depois há críticas a isso, eu não vou entrar em filosofia da ciência, mas, né, do reducionismo, etc. Mas a ideia é, primeiro você vai tentar dividir em elementos simples, certo? E aí, desses elementos simples, você vai agregando eles em coisas mais complexas, né? E aí depois tem no método você fazer enumerações, as inspeções tão gerais, etc. Mas eu diria que o cara que realmente fez acontecer o método científico, na minha opinião, se você pegar Lavoisier, né, Elements of Chemistry, você vai ver essas ilustrações são originais do livro dele. A gente está falando de 1789, tá? E ele, se você ler o livro, é impressionante, tá? Ele não só mostra os desenhos, mas ele explica os experimentos. Vocês estão vendo que os frascos, eles têm letras e placas. Aí lá no texto dele ele fala, na placa tal, eu peguei o frasco tal, né, pela numeração, coloquei tanto, isso era química, né, tanto de tal coisa, deixei no fogo por tanto tempo. Então o que o Lavoisier já estava tentando fazer? Descrever o método de tal maneira que aquilo que ele estava mostrando pudesse ser reproduzido por alguém exatamente como ele fez. Tá? O método científico, ele varia de acordo com a área. Tá? Então, eu não quero dizer que esse é o único método científico que existe, até porque quando a gente vai para a área de ciências humanas, tem muita coisa que é difícil você fazer da mesma maneira lá, e não quer dizer que lá é mais ou é menos válido. É diferente apenas, tá certo? Então, no fundo, eu estou trazendo aqui uma visão de método científico mais voltado ao que a gente chamaria digamos assim, ciências reprodutíveis, talvez seria a palavra mais correta, né? Coisas que você pode reproduzir, né? Mas tem coisa que não dá para reproduzir? Vocês vão ver que muitas vezes em ciências humanas, você não consegue reproduzir exatamente a mesma coisa como você fez a primeira vez. E isso acontece, porque é extremamente complexo e assim por diante. Mas a gente vai estar aqui nessa disciplina olhando para esse tipo de método, né? Que ele tem que ser concreto e explícito, verificável. Então, uma terceira pessoa pode conseguir verificar. Falseável, né? Isso aqui é Depois, quem quiser estudar um pouco da filosofia da ciência, é muito importante que aquilo que você afirma, um dia não quer dizer que ele é falso, mas um dia possa ser falseado, senão não é ciência, tá? Pode ser reproduzido, enfim, você pode discutir com as pessoas aquilo que você está fazendo. Então, 3 aspectos importantes do registro que a gente vai praticar hoje: reprodutibilidade, reuso e documentação, certo? Vocês vão ver que reprodutibilidade está muito quente. Isso aqui é de 2019, mas eventualmente você vê mais uma notícia, mais um, né? Por exemplo, eu já vi notícias de uma área inteira, um domínio completo, que caiu todo por terra. Vários pesquisadores estavam seguindo aquilo ali, porque o cara que deu origem àquele domínio, ele fez experimentos que quando as pessoas tentaram reproduzir ele, nunca ninguém tinha tentado, mas quando tentaram reproduzir, eles viram que não dava os mesmos resultados e isso mudou completamente o domínio. Então, é muito debatido isso hoje. E a gente está tentando evoluir na forma como a gente faz as coisas serem reproduzidas, tá certo? E aí, aqui uma pesquisa muito interessante, né? A Carol Goblet, que escreveu esse artigo, ela é uma das pesquisadoras aí que segue essa bandeira de criar coisas reprodutíveis, né? Aqui ele está mostrando as áreas e quem experimentou falhas em reproduzir experimentos, tá vendo? Nas várias áreas, tá vendo? Química está ganhando ali. Ela não botou computação aqui, eu estou curioso para saber computação como é que é. E aqui ela mostra as principais razões
não é, que tem feito as pessoas construírem coisas que não são reprodutíveis. Vocês são alunos de mestrado e doutorado, sofrem uma pressão enorme para publicar, para poder ganhar seu título. Não se deixem levar por isso, porque a longo prazo, tornar o que vocês fazem reprodutível é fundamental, tá? Então, eu acho que é muito importante vocês prestarem atenção no que a gente vai falar hoje. Existe um tipo de reprodutibilidade que a gente chama de técnica. A reprodutibilidade técnica quer dizer que você tem que usar um aparato tecnológico de formato de dados e coisas que tecnicamente seja possível alguém reproduzir. Então é aquela coisa, não roda só na minha máquina, certo? Mas existe a reprodutibilidade prática. E o que é a reprodutibilidade prática? É assim, olha, reprodutível é se você entender essa maçaroca que está aí dentro. Isso não é prático, certo? Então muitas vezes as pessoas não tornam a reprodutibilidade factível mesmo se está tudo ali. Então o que a gente quer é a reprodutibilidade prática. Então é por isso que hoje a gente vai introduzir o conceito de workflow, tá? E o que é um workflow? É um padrão de processo e na verdade vocês vão ver que esse conceito ele pode ser é um padrão de processo que pode ser repetido, certo? Então é uma forma de representar algum processo que você queira que você pode ser repetida várias vezes. A gente está falando isso aqui na área de científica, mas o workflow é usado também, por exemplo, em empresas. Por exemplo, existe o workflow de aprovação de um pedido, né? Isso é muito usado. Então, o que o workflow faz? Ele vai organizar de forma sistemática os recursos, que vão ser os dados e os intermediários, e as tarefas, como eu vou processar isso, tá certo? Ele propicia reprodutibilidade, reuso e documentação, que são as três coisas que a gente quer. Então, eu quero chamar a atenção para vocês que tem várias coisas que eu vou mostrar aqui para vocês e que são fundamentais. Por exemplo, eu não vou mostrar isso hoje, mas existe uma tendência muito forte das pessoas, eu vou usar Jupyter, eu vou usar R, que é código, né? E vocês têm que tomar cuidado, pode ser usado, eu também uso, tá certo? Mas esses caras também podem ser vistos como uma forma de workflow. Só que, para que ele tenha as características que a gente deseja, o que você está fazendo tem que ser muito bem documentado. Tem que ser passo a passo. Tem que ser construído em etapas. Tá certo? Porque se você não toma cuidado, não é? O seu notebook, ele fica ininterpretável. Certo? Isso é muito fácil em computação. Certo? Então, eu vou mostrar aqui o que eu acho que é a abordagem mais adequada para fazer isso. Mas nem sempre possível, eu vou falar várias prós e contras, tá? Mas que são os workflows que mostram visualmente o que está acontecendo. Então, o que é um workflow? Um workflow, basicamente, pode ser visto como tarefas ou atividades, que a gente vai chamar, que a gente vai representar por caixinhas, e de uma tarefa para outra, existe um trânsito de algum conjunto de dados. Então, sempre tem um conjunto de dados que sai de um lugar e vai para o outro. E é isso. Aí, tem gente que confunde o workflow com outras formas de representar graficamente coisas, por exemplo, em computação. Tem gente que acha que um fluxograma é um workflow. Um fluxograma é um workflow? Vocês já sabem que não, mas por quê? Ele está falando dos recursos. Então, um fluxograma, ele está descrevendo como um programa se comporta, certo? Então, ele está fazendo a coisa no nível mais baixo e entre cada etapa de um fluxograma, ele não está necessariamente passando um fluxo de dados. É um fluxo de execução das coisas. Um workflow não. Um workflow ele tem que passar dados de um estágio para outro estágio. Você sempre recebe dados, produz dados, recebe dados, produz dados. Tá? E você pode, no seu workflow, ter, por exemplo, bifurcações, como essa aqui. Não é? Então, esse cara aqui, o que quer representar isso
no workflow, que essa atividade está produzindo dados que vão ser consumidos por essas duas outras atividades. Tá? O mesmo conjunto de dados, isso é possível. Geralmente, os dados que transitam a gente não representa. Eu botei aí só para vocês verem como é que é, mas uma anotação de workflow geralmente é essa aqui. Tá? São só as atividades e as setas, e em algum lugar você pode documentar quais são os dados que estão transitando. Bom, agora que a gente falou um pouco sobre workflow e reprodutibilidade, a gente vai aprender a fazer isso na prática. Certo? E bom, primeiro, os dados que a gente vai usar hoje, eles estão aqui no GitHub. Eu fiz um pequeno refactoring de pastas, tá? Em relação à aula passada, eu organizei um pouco melhor. E se eu estou falando de documentação e reprodutibilidade, eu tinha que dar o exemplo. Então aqui tem um README, não é? Explicando. E agora eu separei a pasta de dados da pasta de networks, que é onde a gente está construindo as redes, tá? As coisas que eu vou mostrar agora estão na pasta de networks. Inclusive o da aula passada, eu transferi para cá. E aqui a gente tem GeoString Manual, aqui embaixo está explicando, é o que a gente fez na aula passada, não vamos mexer hoje. E o Workflow é o que nós vamos fazer na aula de hoje, certo? Tem etapas que eu vou fazer aqui com vocês, mas que se vocês quiserem pular, vocês podem pegar os arquivos diretamente daqui, tá certo? Bom, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai começar uma trajetória muito parecida com o que a gente fez na aula passada. Primeiro vamos usar o Orange. O que é o Orange? Tá? O Orange, ele está escolhido porque eu sempre acho que essa laranjinha aqui é muito simpática, então eu escolhi ela. O Orange é um sistema de workflow, mas ele não é um sistema de... Porque os sistemas de workflow, eles são categorizados. Tem sistemas que se propõem a ser genéricos, resolver qualquer tipo de problema. Eles são mais difíceis de usar, certo? Porque você tem que customizar ele todo para aquilo que você quer. Geralmente ele não tem as coisas básicas que você precisa. Tem sistemas de workflow que eles são para business, tá? Então, eles estão todos organizados para ser usados dentro de uma empresa, para negócios e tal. E tem workflows que são chamados científicos. Dentro da categoria dos workflows científicos, tem uma subcategoria que são workflows de análise de dados. E aí, o Orange é um desses, certo? E por que o Orange se tornou mais fácil? Porque quando você especializa, como ele especializou, você consegue deixar as configurações mais simples, porque você está trabalhando com um domínio muito específico, certo? O que vocês vão perceber no Orange é que ele tem uma vertente mais do que a gente chama de prototipagem. O que significa isso? Significa que, para as coisas que a gente vai fazer aqui na sala, ele vai ser perfeitamente suficiente. E, provavelmente, para o projeto de vocês. Não sei se todas as etapas, a não ser que você vá lidar com volumes muito grandes de dados. Agora, ele faz tudo em memória, o que significa que quando o seu conjunto de dados é muito grande, ele pode não ser adequado, porque ele não tem desempenho para trabalhar com grandes volumes de dados. Tá? E aí a gente partiria para soluções que têm cara mais robusta. Tá? Mas a gente não vai falar disso hoje, não sei se vai dar tempo de falar na disciplina. Se der, a gente pode fazer um momento de falar de como trabalhar com sistemas mais poderosos. Mas esse aqui ele vai te dar uma visão muito clara das coisas que você tem que fazer, que podem ser aplicadas em qualquer sistema de workflow que você for usar, certo? Inclusive se você for usar Jupyter, se você for usar R. Tá? Então isso aqui é uma cara de um workflow, só para vocês terem uma ideia. Você pode ter caminhos diferentes, desmembramentos. O Orange ele é todo visualzinho, assim, todo... Né? E eu criei dois recursos que vão ser muito importantes daqui para frente. Primeiro, eu tenho uma playlist sobre Orange e Workflow. Então, quem quiser, tem uma aula só sobre Workflow, com mais detalhes, enfim. Você pode assistir
E você também tem, e ali na aula de workflow, inclusive, eu falo de outros tipos, tá? E você tem esse Orange Guide que eu criei, que eu vou juntando nesse Orange Guide um resumo de todos os recursos que a gente vai vendo aqui no Orange, porque na hora que você precisar, ao invés de ter que pegar uma aula minha e sair procurando, você vai no Orange Guide e está lá, detalhado, tá certo? Tá o link aí. Bom, como é que o Orange funciona? O Orange, ele é organizado, não é? No que a gente chama de componentes. Esses componentes, eles executam tarefas de análise de dados, cada um deles, certo? Eles são organizados em famílias, do jeito que você está vendo aí, ou categorias é melhor. Cada categoria atende a um propósito específico. Por exemplo, existe uma categoria de dados, tá? Eu acho que hoje em dia isso aqui foi dividido, esse slide está antigo. Ele está dividido em data e transformação, ele separou, né? Essa parte de model é a parte de machine learning, tá? Visualização, então você pode ver coisas graficamente. Ali tem uma parte de avaliação que também está ligada a machine learning. E aqui tem uma parte de machine learning não supervisionada, né? Que é unsupervised. Mas ele tem outras coisas, tá? Depois a gente vai olhar em detalhes. Ele tem inclusive plugins na área de bioinformática, certo? Mas a gente não vai estudar eles hoje, certo? Porque não vai dar tempo. Então o Orange, ele representa o workflow desse jeito que vocês estão vendo aqui. A gente vai fazer agora com ele, não é? E ele não mostra, mas implicitamente, toda vez que você tem duas atividades interligadas, está transitando aqui algum conjunto de dados implicitamente que você não está vendo, certo? O que a gente vai fazer com o Orange? A gente vai fazer o mesmo fluxo que a gente fez na última aula, só que agora o Orange vai dar um suporte para a gente e a gente vai ter ganho de algumas coisas, certo? Na verdade aqui está errado porque eu botei só, aqui é Nodes plus Edges, aqui vai ser só Edges. Depois eu ajusto isso. A gente vai ganhar algumas coisas e a gente vai ver como é que eu vou colocar dados de expressão junto com a rede, que na aula passada a gente não colocou junto, ficou separado, né? E agora a gente vai juntar as duas coisas, certo? Então essa vai ser a cara do workflow final que a gente está produzindo. E é muito importante vocês verem que tem vários aspectos aqui que eu vou trabalhar, inclusive isso que você está vendo aqui, ó, não é feito no slide. Isso aqui é feito no Orange. Então, o Orange ele tem uma característica que vocês têm que prestar atenção, que não é só fazer o processo ser executado. Mas ele em si é um documento que pode mostrar para quem está lendo o que está acontecendo. Então, se vocês lerem isso aqui, tá? Vocês possivelmente vão conseguir entender as coisas que ele está fazendo aí, certo? E é isso que a gente vai fazer agora, certo? Bom, então a gente vai pegar aqueles mesmos dados que a gente pegou na aula passada, só que agora de uma forma diferente, tá, gente? Então, tem todo esse processo, deixa eu ver se eu botei aqui, eu não botei. Mas se vocês forem lá no GitHub, já tem o link direto, se vocês não quiserem fazer a busca de novo, tá? Aqui na documentação, onde tem GeoSubtypes, aqui ele já tem o link direto, ó. Quando você clica em análises aqui, ó, ele já vai abrir o link já no cara direitinho, para você não ter que fazer a busca avançada, não sei o quê. Ele já tem o link direto para esse cara aqui, certo? Tá. Muito importante, dessa vez, vocês têm, isso, eu imagino que na máquina de vocês já está selecionado, não é, o luminal A e o normal, né? Lembrem-se que se vocês forem selecionar, clica aqui em Tumor Subtype para ele ordenar, porque aí fica mais fácil você selecionar, certo? E lembrem-se que você tem que selecionar, quem for fazer de novo, primeiro o luminal, não é isso? E depois o normal, eu acho que é isso. Deixa eu ver. Eu acho que você tem que selecionar primeiro o luminal e depois o normal.
É. Oi. Vai lá no GitHub. Você está com o endereço do GitHub? Então. Mas você tem, deixa eu mostrar aqui. Você tem que entrar na parte específica que estava lá no slide, que é esse aqui, ó. Networks. Breast Cancer. Cadê Breast Cancer? Aqui. Aí aqui já tem análise, ó. Ele vai dar direto lá. Oi. Oi. Não, você tem que entrar. Peraí, cadê o slide? Deixa eu ir aqui no slide. Tem que entrar no slide. Certo? Eu vou aqui, ó, pro GitHub. Aí aqui é esse análise aqui, ó. Ele já vai direto. Oi? É melhor você fazer o seguinte, ó. Aqui você clica em análises, ó. Aí ele vai abrir para você o deal e aí você seleciona e baixa. É a mesma coisa que nós fizemos na aula passada, só que a parte de baixar vai ser diferente. Então vocês têm que prestar atenção nisso, certo? A parte de baixar vai ser diferente. Está todo mundo aí nessa página aí? Bom, uma vez que vocês fizeram isso, se vocês quiserem confirmar, então a gente vai para o Analyze, certo? E aí vocês podem lembrar aquela dica que o... não entendi o que aconteceu aqui no meu. Acho que foi um bug temporário dele. Ah. Mudei o significant level para 0.01. Não, mas agora eu não vou mudar. Porque eu vou fazer esse filtro agora no Orange. Eu vou, deixa tudo normal, tá? Não muda nada. Agora no meu, por alguma razão, no de vocês está dando esse erro? Depois eu troquei e ele funcionou. Deixa eu ver se ele foi. Só recarrega a página? É bom que se alguém estiver assistindo o vídeo já sabe o que acontece se der errado. A gente não vai filtrar nada aqui, tá? Não vai filtrar como a gente fez na aula passada. Por que não? Porque agora a gente vai aprender a filtrar no Orange, certo? Então o que a gente vai fazer agora? A gente só vai dar um download da tabela inteira. A gente não vai selecionar nada, não vai fazer nada do que a gente fez na aula passada. A gente só vai fazer um download full table. É esse cara aqui, ó. Tá? Aí ele vai levar um tempinho aí, uns segundos, e vai baixar a tabela inteira. Tudo bem? Bom, aí vocês vão gravar onde vocês quiserem aí na máquina de vocês. Vocês escolhem algum lugar, tá? No meu aqui, se alguém for seguir pelo... Se alguém quiser pegar direto lá do... Se alguém quiser pegar direto lá do GitHub, por qualquer razão, ele está como Gel Full Table. Tá vendo? Foi o que eu gravei. Gel Full Table. Tudo bem? É um TSV. Ele grava como Tab Separated Value. Todo mundo conseguiu fazer isso? Ó, se começar a dar muito problema, gente, eu recomendo que vocês baixem direto lá do GitHub. Depois vocês fazem em casa, tá certo? Desculpa, gente. Eu esqueci de pedir para vocês fazerem uma coisa. Eu esqueci que eu gosto de colocar o GNID junto. Tá vendo aqui, ó? Eu esqueci. Mas se você, basta você chegar lá e acrescentar o GNID aqui, ó. Aqui, ó, em Select Columns, basta você acrescentar o GNID e dar um set aqui, tá? Tem que dar um reanalyze? Eu acho que não. Porque ele já mostra aqui, ó, cadê? GNID, tá vendo?
Download full table. E aí você grava, certo? O meu deu um erro aqui, mas... às vezes ele dá essas coisas, mas faz parte da vida, tá? Bom, se vocês conseguirem baixar a tabela aí, tá. Aí vocês gravaram, todo mundo chegou nesse ponto aí? Então lembra, eu gravei aqui, ó, Networks, Breast Cancer, Gel Subtypes, eu gravei aqui, ó, tá, Gel Full Table. Se alguém tiver tendo muito problema, pega essa tabela aí que ela já está preparadinha, certo? Tudo bem? Bom, agora o que vocês vão fazer é o seguinte, todos vocês vão abrir o Orange, certo? Todos vocês vão abrir aliás, abram Orange. Todos vocês vão... deixa eu dar uma circulada para ver se alguém está tendo dificuldade. Tudo bem. Então, olha só. Primeiro a gente vai fazer um new aqui. A gente vai abrir um workflow do zero, novinho, em folha. Certo? Tudo bem? Bom, a primeira coisa que eu vou pedir para vocês fazerem, vocês vão achar estranho, mas eu explico daqui a pouco, é que a gente vai salvar o workflow vazio. E isso vai ser muito importante, porque o Orange, ele precisa saber em que pasta ele está. Porque aí na hora que você puxar os dados, você pode dizer que você quer puxar da mesma pasta. Mas para ele saber em que pasta ele está, a primeira coisa que tem que fazer é vir aqui, dar um Save As, e aí você escolhe uma pasta onde você queira salvar ele. Tá certo? Eu dei um nome aqui. Eu estou salvando. É importante que vocês salvem na mesma pasta onde vocês salvaram os dados. Isso é muito importante, tá certo? Não? Dá um outro Save As e salva na pasta onde você salvou os dados. Eu estou falando isso porque depois eu vou mostrar para vocês que quando vocês forem compartilhar o workflow, se ele não estiver na mesma pasta dos dados e você mandar esse workflow para alguém, essa pessoa não vai conseguir executar porque se não tiver os dados na mesma pasta que estaria no diretório da sua máquina. Quando você bota as duas coisas na mesma pasta, tem um jeito de você falar para o Orange. Busca os dados na mesma pasta em que o workflow está. E aí você pode mandar para qualquer pessoa, essa pessoa pode abrir em qualquer diretório que vai funcionar. Tá certo? Então é por isso que a primeira coisa que eu faço no Orange sempre é salvar. Porque aí eu estou dando para ele um localizador de onde ele está. Tudo bem? Bom, próximo passo. Vocês estão vendo que aqui à esquerda eu tenho as categorias e eu tenho os componentes do jeito que eu falei. Tá certo? A minha tem mais porque eu estou instalando um bocado de tranqueira aqui no meu Orange, então tem mais coisa. A gente vai pegar esse CSV File Import. E, apesar do nome ser CSV, ele também importa TSV, que é o Tab Separated Value. Tá certo? Basicamente, você pode ou clicar, arrastar para cá, ou só clicar e ele vai pôr aqui em algum lugar no workflow. Tudo bem? Bom, e a gente vai exercitar muito aqui documentação, tá? Então, por exemplo, se você pegar o meu slide lá como inspiração, você vai ver como foi que eu documentei aqui, ó. Por exemplo, eu boto Luminal A Differential Gene Expression, por exemplo. Você pode escrever isso se você quiser. Você vem aqui, como é que você faz? Tem duas maneiras. Ou você aperta F2, ou você clica com o botão direito e dá Rename, tá? Aí você pode escrever, por exemplo, Luminal A Differential Gene Expression. Tá? Então, eu estou falando no meu workflow que esse cara está lendo um arquivo dessa natureza, certo? Agora eu vou mandar ele ler. Como é que eu faço isso? Eu vou dar um duplo clique e ele vai abrir uma janela de configuração. Isso é sempre assim no Orange, tá certo? Agora, na hora de ler, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa etapa. Vocês estão vendo que nessa pastinha tem uma flechinha do lado. Clica nela. Tem duas opções, certo?
sempre use import relative to workflow file. Por quê? Porque isso é aquela opção que eu falei para vocês, que ele vai partir da pasta onde o workflow está e vai achar os arquivos ali na pasta que ele está. Se você escolher a outra opção, ele vai gravar o caminho da tua máquina. Se uma pessoa tentar executar em um outro computador e não estiver no mesmo diretório, ele não vai conseguir, certo? Então é sempre a segunda, tá? E aí eu estou imaginando que o seu workflow está na mesma pasta que os seus dados, você vem aqui e escolhe o GEL Full Table TSV, Open, certo? Ele vai começar achando que é um CSV, então vocês vão ver que aqui em cima está escrito coma, tá vendo? Mas ele não é um CSV. O Warren devia ser inteligente o suficiente para ver a extensão, mas não é. Então você vai ter que escrever tab, selecionar tab aqui. Aí você vai ver que ele vai ficar bonitinho. Tá vendo? Eu reclamo dele, mas ele tem uma interface super bacana, eu acho, né? Tá, então estão aqui os dados que eu exportei do DIO, tá? Legal. Agora, o que a gente vai fazer é dizer para o Orange que tipo é cada coluna. Do mesmo jeito que a gente faz no Cytoscape, lembra? Você faz assim, ó, você vem na coluna, clica com o botão direito e diz assim, olha, essa coluna aqui é uma string, é um texto, tá? Legal. Agora você vai ver que essas 5 colunas são valores numéricos, concorda? Então você pode clicar na primeira, com o Shift, clicar na última, ele vai selecionar todas, tá? Clica com o botão direito e fala que é numérico. Aí tudo bem, ele vai entender que são números aqui, certo? Esses outros 3 são textos também, certo? Então eu vou clicar na primeira, Shift, a última, clico com o botão direito, Text. Pronto. Eu dei todos os elementos que o Orange precisa para ele interpretar a tabela, certo? E aí eu dou o OK. Tá bom? Pronto. Aí ele, se tiver algum erro, ele mostra, ele está falando aqui quantas linhas tem, quantas features, quantos metadados e assim por diante. Posso fechar isso aqui agora e a minha tabela foi lida. Alguma dúvida até aí? Não? Agora, então isso está documentado aqui, ó, gente. Eu não mostrei, mas está aqui, ó. A gente selecionou o CVS Import, ele pegou dos dados e colocou aqui na tabela. Isso também está lá no guia do Orange, se vocês quiserem, tá certo? Aqui eu estou mostrando os passos para quem não conseguiu, como foi que eu tipei as coisas. E aqui, agora, a gente vai para o próximo, que é o Show Table. O que é o Show Table? O Show Table é um recurso que vai pegar a tabela e vai mostrar para você na tela para você fazer uma inspeção visual, certo? Então, vamos lá. A gente vai pegar esse Data Table aqui. Na verdade, ele não chama Show Table, ele chama Data Table porque ele tem outras funções. Mas, por enquanto, a gente vai só usar ele como um visualizador, tá? Então, agora, você vai fazer o quê? Você vai dizer assim, olha, a tabela que eu li, eu quero entregar para esse outro cara. Então, basta eu clicar. Tá vendo essa área onde tem um pontilhado aqui? Se você clicar e arrastar, ele vai trazer um fiozinho. Você vai ligar aqui, ó. Então, ele ligou os dois aqui, tá? E aí, se você fez tudo certinho, quando você der um duplo clique, você vai ver, parabéns, você fez o seu primeiro workflow. Certo? Pode soltar a corneta, não sei o quê. Né? Seu primeiro workflow está pronto. Não foi fácil? Bom, o que nós vamos fazer agora? 2 coisas. A primeira nós vamos salvar. E a segunda, nós vamos para o Workflow Info. Por quê? Gente, se vocês realmente passarem a usar o Orange, vocês vão perceber que vocês vão se perder. No meu caso, por exemplo, numa infinidade de workflows. Se você não escrever o que esse workflow significa, você nunca mais na sua vida vai lembrar, certo? Então, por exemplo, aqui, você pode escrever breast, isso aqui não é o nome do arquivo não, isso aqui é uma documentação. Cancer, differential, expression, analysis,
Vocês escrevem como vocês quiserem, tá? Aí pode botar assim, normal versus luminal A, por exemplo, tá? Aqui embaixo tem uma descrição. Aí você pode escrever uma descrição. Nesse arquivo, parará. Eu posso mostrar para vocês a descrição que eu fiz no outro. Esse aqui não está pronto ainda. O outro que está pronto, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa legal. Ó, eu vou botar aqui, ó, para ele Open Recent. Tá vendo? Deixa eu ver se ele clica. Browse Recent. Aqui, ó. Olha que legal. Quando você coloca metadados, quando você pede para abrir, ele vai te mostrando, ó, tá vendo? Esses daqui foram os que eu irresponsavelmente não coloquei metadados. Então eu não sei o que que é. Esse aqui, ó, você tá vendo? Eu sei o que que é. Então ele vai te mostrando aqui. Na hora de escolher o workflow, ele mostra. E isso ajuda pra caramba, tá? Então, deixa eu mostrar para vocês nesse aqui que está prontinho, como é que é a descrição. Workflow Info, aí eu botei lá, ó. Esse workflow, tá lá, eu explico o que que ele faz, certo? O que que o workflow faz, tá bom? Tá, bacana. Mas vamos voltar para o nosso. Feito isso, agora você está preparado para começar a fazer coisas nele, certo? Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. É um problema que, infelizmente, não tem uma solução simples, mas que a gente vai dar uma solução. Peraí, eu apertei na tecla errada aqui. Bom, vocês vão ver aqui o seguinte. Eu apertei errado aqui, eu não sei agora como é que eu boto na ordem que estava, tá? Mas, enfim, tanto faz a ordem. Vocês vão ver que tem alguns caras que o deal, quando tem dois nomes que a gente interpretou que seriam como se fossem alternativas, ele faz o favor de colocar o primeiro, barra, 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 o segundo, tá? Tanto no symbol quanto no ID. E isso bagunça a nossa vida, certo? Não tem um jeito pré-definido não que eu conheça no Orange, para tratar isso. Então, eu vou mostrar para vocês uma estratégia que é muito importante e que eu acho que é o futuro, que é o seguinte. Aí entra a divisão de tarefas entre o pessoal da biologia e o pessoal da computação. Eu, como uma pessoa da computação, desenvolvi o quê? Um componente. Eu fiz um componente que vai fazer o trabalho que não tem no Orange. E esse componente fica lá. Toda vez que alguém da biologia ou de outra área precisar, está lá o componente, é só usar. E vocês vão aprender a fazer isso agora. Tá certo? Então, para fazer isso, vocês vão seguir os meus passos aqui. Tomara que funcione, porque vocês vão ser os meus primeiros testers. Eu só testei em casa isso. Tá certo? Exato. Então, primeiro vocês vão salvar, certo? E vão sair, porque a gente vai instalar um plugin novo. Então, vocês vão sair, certo? Tem que sair, tá bom? E agora, vocês vão instalar esse plugin aqui, que eu chamei de... que no futuro vai virar uma família, Orange Bonsai. Como é que você vai ter que fazer? Você vai ter que instalar usando esse comando. Eu não sei no Mac como é que é. No Mac você consegue entrar na linha de comando, não consegue? Tá. Então todo mundo, Windows, Linux, tem que entrar na linha de comando, tá certo? E aí eu vou entrar aqui no meu, ó. Eu vou entrar na minha linha de comando aqui, ó. Na minha linha de comando, eu vou escrever exatamente esse comando aqui, ó. Me avisem se der errado, tá? Pip install, tá? Orange Bonsai. Bonsai foi o nome que eu dei para a família lá de componentes, etc, etc. Tá certo? Eu vou dar uma pausa aqui e vou andar aí para ver se todo mundo está conseguindo instalar. Tá. Vamos ver se vai rodar na máquina de vocês, tá certo? Então, para rodar, basta você chamar o Orange de novo. Se tudo correu bem, ele devia já aparecer. Mas teve máquina aí que eu já vi que pode ter dado algum probleminha. Mas aí eu vou tentar resolver os problemas nas máquinas. Eu só quero mostrar para vocês como é que você sabe que deu tudo certo. Primeiro, se vocês quiserem Recent aqui, ó, vai aparecer o workflow de vocês, porque vocês documentaram, vocês vão reconhecer, vocês vão abrir ele, certo? Se correu tudo bem,
vai aparecer aqui, ó, essa abazinha Biosci em verde, tá? Se não apareceu, pode ter sido algum problema, eu vou dar uma passada aí só para ver se eu resolvo os problemas. Foi a primeira vez, tá tendo problemas, já era esperado, faz parte da vida. Vamos tentar um caminho alternativo para quem está tendo problema em instalar, tá certo? Vem aqui em Options, entra no Orange, mesmo sem o plugin. Vem aqui em Options, Add-ons, tá? Se for Linux, ele vai dar esse erro, mas isso não quer dizer nada, tá? Aí, você pode tentar aqui em Add More, tá vendo? Aí tenta escrever Orange Biosci. Veja aí se ele vai encontrar no de vocês. Porque teve um aluno que testou ali, na máquina dele funcionou. Eu não sei, do Mac, inclusive. Veja aí se vai funcionar. Funciona? Então, esse caminho também funciona. Eu não sei como magicamente ele acha, quando você coloca aqui também, o Biosci. Eu não sei exatamente, ele acha em algum lugar e instala. Então talvez esse caminho também funcione. Oi? Ele vai lá no repositório do pip e pega pelo nome. Entendi. Então ele vai lá, porque isso aqui está num repositório chamado pip, que é onde a gente coloca essas bibliotecas, mas elas são gerais do Python. E aí, por isso que eu achei que ele não ia encontrar, mas ele de algum jeito foi lá e encontrou. Legal. Bom, agora que nós estamos aqui, o que a gente vai fazer? Bom, eu vou pegar esse visor aqui, vou deixar um pouco para cima, e a gente vai para essa categoria que foi criada. Por enquanto só temos um componente. Mas é assim que começa. Chama GeoPreprocessor. O que esse cara faz? Ele foi criado para fazer esse pré-processamento das tabelas do Geo. Então vamos lá. O que você vai fazer? Você vai pegar essa saída e vai ligar aqui nele. Tá vendo? Tá. E aí, com essa saída ligada nele, você vai abrir ele para ver as opções, certo? Quais são as opções que ele tem? Bom, ele tem... na verdade, eu criei de um jeito que no futuro ele vai poder ser usado por qualquer tabela que tenha esse mesmo problema. Por enquanto, ele tá olhando campos específicos, mas depois eu vou generalizar isso. Mas você está vendo que tem 3 barras ali, que é o que separa. Então, se por acaso vier outro separador, você pode configurar, certo? Aí, aqui tem uma pergunta, né? Quando tiver múltiplos, pega o primeiro ou pega o último? Eu só botei primeiro e último porque, né? Senão é muito difícil, tá certo? Aí, tem uma opção que eu já coloquei aqui, que ele já vai pular aqueles que não tiverem o símbolo. Porque aqueles que não tiverem o símbolo, a gente não vai conseguir fazer nada. Então, ele já vai pular isso aí, certo? E o Apply Automatic, toda vez que você mexer na configuração, ele aplica de novo. Bom, vamos olhar o que ele fez com a tabela. Então, você vai fazer o seguinte agora, ó. Vocês vão pegar um outro data table desse e vão pendurar aqui nele, ó. Vão colocar na saída dele aqui, ó. Certo? Aí agora a gente vai comparar as duas tabelas. Como? A gente vai abrir essa de um lado, certo? Essa aqui de um lado. Você pode abrir as duas na tela. E a outra? Você pode deixar... Às vezes o Orange atrapalha porque ele fica na frente, mas você pode abrir as duas, certo? O problema é que a minha tabela de cá, ela não está ordenada por nada e essa aqui está. Eu não sei se eu tenho um jeito de tirar uma ordenação. Ela vem pelo Adjust Pivel, né? Bom, de qualquer jeito eu vou clicar aqui. Aqui, né? Pronto. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aqui que tem esse cara aqui, ó. ANKRD, tem 3. Na tabela de saída, só tem 1. Tá vendo? Eu escolhi pegar o primeiro, então ele está sempre pegando o primeiro, certo?
Vocês estão vendo que todos os que têm interrogação são aqueles que não têm ID. Ele tirou também, certo? Então, esse foi um componente que eu fiz sob medida para pré-processar os dados, tá certo? Aí você pode dizer, mas André, tem vantagem em fazer isso? A resposta depende, certo? Essa é uma disciplina que eu ensino, inclusive, na especialização chamada Reuso de Componentes de Software. Os componentes, eles podem ser interessantes quando você faz aquela tarefa recorrentemente, tá? E aí, também ele é um sistema poderoso que permite que gente da biologia, por exemplo, consiga usar um negócio que o cara da computação fez e ele entenda o que está sendo feito. Isso é importante. Não é um código doido lá que o cara fez e que ninguém sabe o que está acontecendo. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? Por alguma razão, eu não sei se o Murilo sabe explicar, mas por alguma razão tem genes que aparecem duplicados, certo? E eu não sei por quê. Eu não sei se naquela lista de vários nomes, eu não sei. Por alguma razão tem. Então, o que a gente vai fazer? Qual é o próximo passo? Tá? O próximo passo, então esse aqui foi o que a gente acabou de fazer, é que a gente vai remover duplicatas, certo? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai pegar aqui no Transform, que é uma categoria que faz vários processos de transformação, tá? E aqui vocês vão achar o Unique, que é esse funil aqui, ó. Tá? Eu vou tirar esses dois do circuito do pipeline, porque o pipeline mesmo ele vai em linha reta aqui no meio, tá vendo? Vocês estão vendo que uma das coisas que dá para fazer sempre é que eu consigo pegar o mesmo conjunto de dados, entregar para esse visualizador e entregar para o meu Unique aqui, certo? Quando você abre o Unique, ele quer saber qual é o campo que ele vai verificar, certo? E eu pedi para ele verificar o GNID, certo? E aí, ele me pergunta o seguinte, quando eu achar a duplicata, você quer que eu escolha qual da duplicata? Eu vou deixar o first, certo? Tudo bem? Bom. First instance é melhor porque, em teoria, já veio com decrescente do menor para o velho. Ah. Primeiro, vai melhor. É, boa. O Murilo está chamando a atenção. O Murilo está chamando a atenção que o deal ele ordena pelo p-value, tá? O adjusted, né? E como ele ordena por isso, quando eu pego o primeiro, eu estou pegando, se ele aparecer mais de uma vez, o que tem mais significância do ponto de vista de dados, né? Pronto. Então, se você quiser olhar o que ele vai fazer aqui, basicamente o que ele vai fazer é toda vez que o registro tiver mais de um, ele remove e deixa só o primeiro, tá? Tudo bem? Bom, então agora nós temos um negócio bacana. Aí, eu quero gravar, eu quero entregar isso para o string. Vocês lembram que a gente tinha que abrir na planilha? Agora o Murilo vai ficar triste que a gente não vai mais abrir na planilha. Tinha que abrir na planilha, tinha que selecionar, tinha que não sei o quê, né? Agora, eu quero que esse cara faça o trabalho para mim, certo? Quer dizer, ele não vai chamar o string, até dá para fazer ele chamar o string, mas não deu tempo de eu preparar isso e também eu acho que é legal a gente conseguir ver ó, a mão na massa aqui. Então, o que a gente vai fazer só é fazer ele preparar o arquivo para o string. Para ele preparar o arquivo para o string, tem duas coisas que eu vou fazer. Então, agora... Então, o unique é isso, né? Ele seleciona e retira, né? Agora a gente vai falar das três irmãs. Quem assistiu Sandman, a série da Netflix, deve ter visto, mas... Então, bom, como é de manhã, ninguém fica assombrado. Se eu estivesse dando essa aula à noite... as três irmãs são três operações recorrentes muito comuns quando a gente lida com dados, certo? Na verdade, o pessoal não chama assim, não. Eu que tive a inspiração, é que elas são muito comuns, aí eu resolvi chamar das três irmãs. Mas quais são? Projeção, seleção e merge, que a gente chama de join popularmente na área de bancos de dados. Então,
Essas três operações, qualquer sistema que gerencie dados, você vai encontrar elas, porque elas são fundamentais para qualquer coisa. E aí, basta você entender o seguinte, quem é a seleção? A seleção é o corte horizontal, certo? Eu vou estabelecer algum critério para cortar horizontalmente alguns registros da minha tabela. Por exemplo, vamos praticar uma seleção agora. Lembra que a gente fez uma filtragem de p-valor e log de fold change? Lembra que a gente fez isso? A gente não fez isso agora, a gente exportou tudo, tá certo? O que é uma prática boa, exportar tudo. Por que é uma prática boa? Porque se alguém for reproduzir seu experimento e resolver fazer assim, deixa eu testar se eu mexer aqui no fold change, o que vai mudar? Ele não precisa ir lá no deal de novo, tá certo? Ele tem os dados aqui e ele só precisa ficar mexendo aqui. E é isso que a gente vai fazer agora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a primeira das três irmãs, que é a seleção, e vai colocar aqui no workflow. Então agora a gente vai puxar aqui, ó, esse select rows aqui. E vai pegar a saída do pipeline e prender aqui. Tá vendo? E aí quando você abrir aqui, bom, o meu já está configurado, infelizmente, mas o que eu fiz? Primeiro, deixa eu fazer aqui com vocês, né? Você vai e escreve aqui, escolhe aqui, né? O adjust pay value, que é aquele que a gente viu no outro. O que é? Quais são as opções aqui? Eu não gosto disso, eu prefiro ter maior igual, menor igual, mas enfim, nem tudo é perfeito. Mas ali é igual, diferente, né? Abaixo seria menor, né? E is at most é menor ou igual, certo? Greater than é maior, is at least é maior ou igual, certo? Between seria entre dois valores, outside seria fora desses dois valores, e é definido se aquela variável tem algum valor, porque às vezes a variável não tem valor. Certo? Então, no nosso caso, is at most, certo? Ou seja, até aquele valor. O máximo, exato. Então, o máximo p-valor é o mesmo que a gente fixou lá no deal, tá certo? 0,001. Então, agora eu estou filtrando aqui. O que eu ganho? Se eu quiser testar várias variações, eu posso. Inclusive, eu vou mostrar para vocês que eu posso fazer 3, 4 caminhos diferentes, cada uma com uma variação diferente, e gerar vários resultados diferentes. Isso é muito comum em workflows. Você testar vários caminhos, deixar todos ali e depois comparar, certo? Aí eu vou colocar uma segunda condição. Aqui, no Orange, ele tem um negócio que eu acho que é uma limitação. Geralmente, quando você tem negócio de condição, você pode dizer se é AND ou se é OR. Tá? Aqui é sempre AND. Isso é uma limitação. Daqui a pouco eu vou ensinar um jeito de fazer um contorno nisso. Não é muito bom, mas o Orange tem algumas limitações mesmo. Aqui a gente vai pegar, então, o log fold change. Aqui. E aí ele vai ser maior ou igual a. Não é isso? Então é is at least, certo? Ou seja, é aquele valor ou maior, certo? 3, tudo bem? Então, nesse caso, eu estou considerando duas condições. O Orange sempre faz um AND. Ele sempre vai testar se as duas condições são atendidas, certo? Não é o ideal para mim, porque eu gostaria de ter a possibilidade de escolher um OR, mas ele não tem isso. E até hoje eu não sei por quê, porque isso é muito fácil de implementar, mas enfim. Você tem razão, você tem razão, você tem razão. Fala. Você ia falar isso, né? Tem razão, eu estou perdendo, né? Então, eu acho que dá para fazer o seguinte, vamos testar usar esse outside, certo? Então, outside é o quê? O problema do outside é que se eu botar 3 aqui e menos 3,
ele talvez não considere o 3, talvez. Porque está o outside. Só se eu botar 2,99, por exemplo, né? Pode ser também, é um caminho. Mas hã? E juntar pode ser também. Você junta, é um outro caminho. Eu fiz só para a rede ficar menorzinha mesmo, né? O Murilo está chamando atenção, eu tinha falado isso, né? É muito, né? Eu estou exagerando, mas é só para a rede ficar pequena, para na hora que a gente olhar lá no Cytoscape ficar mais gerenciável. Tá? Super. Ele está pegando bem pouca coisa, né? Depois, quando eu for fazer a aula de pegar as métricas e olhar, aí a gente bota mais valores. Por enquanto, para não ficar muito complicada a aula, vamos botar, a gente bota 2,999 aqui, tá? E aqui a gente bota 2,999, tá? Que aí ele vai, porque o Murilo chamou a atenção que eu não tinha reparado que a gente tem que pegar pro negativo e pro positivo. Então eu estou usando o outside, que é os menores, os maiores, os do meio não entram. Tá certo? Tudo bem? Bom, se vocês quiserem checar se tudo deu certo, para não ficar cheia dessas caixinhas aqui, se vocês quiserem, isso aqui eu só uso para ir monitorando, tá? Mas eu não vou deixando aí não, ficar cheio de penduricalho. Eu gosto do meu workflow limpo, mas vocês podem fazer como vocês acharem melhor. Eu gosto de sempre dar uma olhada para ver, tá certo? Então, olha só, eu vou ligar esse cara aqui e vou dar uma olhadinha para ver se ele está atendendo ao que eu quero, certo? Então, vocês estão vendo que os adjusted p-values são bem pequenos e o Murilo chamou a atenção que isso aqui está bem, bem, bem restritivo. Não poderia ser mais folgado, tá? Mas tudo bem, a gente está só. É porque eu quero criar uma rede pequena. Não tem nenhum. Olha, eu estou vendo aqui que tem quatro casas decimais. Como tem 4 casas decimais, se vocês quiserem ser bem rigorosos, aqui eu vou botar também 4 casas decimais, que aí vai pegar, caso tenha, né? Tudo bem? 4 casas decimais, certo? Ou 5. Não, são 5 casas decimais. 5 casas decimais. Legal. Aí vocês podem botar assim, tá? Pronto. Então agora ele pegou os negativos e os positivos fora dessa faixa. Tá tudo aqui. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Aí, por exemplo, o Murilo fala assim, e se eu quisesse experimentar um outro caminho menos rigoroso? Como é que vocês fariam? Vamos lá, eu vou dar um tempo para vocês fazerem aí. Eu quero ter um caminho alternativo menos rigoroso. O que vocês acham que eu poderia fazer? Um caminho alternativo menos rigoroso? Eu posso criar um outro select rows? Posso. E ligo na mesma saída? Posso. Esse aqui é um caminho alternativo. Ele vai pegar os mesmos dados e vai testar de outro jeito aqui, tá? Então aqui, por exemplo, o adjusted value eu quero testar com 0,5, por exemplo, tá? E o log fold chain eu quero testar com 1, por exemplo. Não, peraí, aqui é o outside, né? O outside. Então vamos botar 0,99, é menos 0,99999 e até 0,99999. Pronto. Então eu criei 2 caminhos alternativos, tá? Para o workflow, isso ok, tá? Eu posso usar isso, por exemplo, para testar possibilidades. Como seria se eu fosse por esse caminho? Como seria se eu fosse por aquele? Tudo bem? Bom, agora eu quero gerar dados para ser usados no string. Se você se lembra, o string, ele só quer o símbolo dos genes. Ele não quer mais nada. Então eu vou usar agora a outra irmã aqui, das 3 irmãs. Qual é a outra irmã que eu vou usar? Eu vou usar, então isso aqui é a filtragem, isso aqui eu tenho que corrigir, que está errado.
Qual é a outra irmã? É a projeção. É um corte vertical. A projeção é toda vez que eu quero cortar verticalmente, certo? Então, como é que eu faço uma projeção? Eu vou puxar aqui agora esse ícone, Select Columns aqui, tá? Vou pendurar ele aqui na minha saída, certo? E aqui eu digo assim, olha, bom, vocês podem, no de vocês deve aparecer assim, ó. Deixa eu ver se é assim que aparece no de vocês, ó. No de vocês deve aparecer assim, ó. Isso aqui está dizendo que todo mundo está sendo considerado, certo? E aí eu tenho que tirar. Eu não quero nenhum desses caras, porque para o string eles não interessam, então eu seleciono eles e clico nessa flechinha. Ele vai para o bloquinho de ignore, tá vendo? E esses de baixo, ele separa os que são string, que ele chama de metadados, dos dados mesmo, que eles são numéricos, tá certo? E eu vou tirar só esses e vou deixar só o gen symbol, que é o que eu vou usar para o string, tá? Talvez eu pudesse usar o GeneID também. Eu não lembro qual dos dois é que dá melhor resultado. Eu acho que eu coloquei o GeneID, eu não sei se é por causa dele ou é por causa do David. Eu acho que é o David. Hã? Você acha que é mais seguro? É? Quer tentar com o GeneID então? Vamos testar com o GeneID. Pronto. Então eu criei aqui o GeneID, certo? Legal, André, mas como é que eu vou fazer isso ser colocado dentro do string? Aí agora nós vamos para o próximo passo, que é Save Data. Eu vou gravar isso no disco, certo? O ideal é que eu tivesse um componentezinho que conversasse com o string e puxasse os dados de lá, tá? Deve existir, mas eu não trouxe ainda para vocês, que eu também não... Então, mas como exercício, eu acho que vale a pena a gente fazer isso na mão. Então a gente vem para o Save Data e vai ligar esse cara aqui, ó. Tá vendo o Save Data aqui? Tá. Aí o que eu faço aqui, ó? Aqui eu coloco, eu abro aqui Save As. E aí vocês podem escolher o nome que vocês quiserem. Eu botei aqui Selected Genes String. Tá vendo? Eu até vou gravar por cima, porque esse aqui está com os símbolos. E eu vou trocar pelos IDs. Certo? Como CSV. Podem salvar o workflow agora, tá? E nós vamos para o string, tá? Então, pula essa parte do join, que eu não vou falar do join hoje, tá? Isso aqui não existe, não devia estar aqui. Isso aqui já mudou. Isso aqui não existe nesse daqui. Agora, o que a gente vai fazer no string, então vocês podem entrar no string, tá? Vocês lembram que vocês têm que estar em multiple proteins, aqui à esquerda, certo? O que vocês vão fazer agora? Ao invés de copiar e colar, como a gente fez com a planilha, a gente vai subir o arquivo, certo? Então a gente vai dar um browse e vai pegar aquele arquivo que você gerou lá, certo? Que foi, eu escrevi como Selected Genes String. Vocês podem usar o nome que vocês quiserem aí no de vocês, tá? Lembrem-se de selecionar Homo sapiens aqui embaixo, certo? E dar um search. Bom, gente, uma coisa importante a primeira linha é o GeneID. Eu não achei um jeito de tirar ela no Orange. E aí o string está tentando interpretar isso como sendo o ID de um gene. Ele não vai achar, é óbvio que não, porque não é um ID de um gene, então está tudo bem, certo? Aqui os outros ele foi encontrando novamente. O correto numa pesquisa seria que a gente olhasse um por um e tal. A gente não vai fazer porque isso aqui é uma aula didática, certo? A gente vai dar o contínuo. Vai dar o contínuo de novo.
certo? E aí, se vocês fizerem tudo certo, ele vai trazer essa rede aqui para vocês. Bem bagunçada, certo? Dessa vez, aqui nos settings, vocês lembram que a gente fez só o physical, lembra? Dessa vez, não. Dessa vez, a gente vai pegar a rede toda. Pela mesma razão que a gente pegou a rede toda no deal. A gente vai pegar tudo e vai filtrar dentro do workflow, certo? Então eu vou fazer o seguinte aqui agora, ó. Eu vou simplesmente... Então, vejam, só confiram, tem que estar full, tudo selecionado, tá? Aqui em Exports, vocês devem lembrar que vocês vêm aqui para esse TSV Cytoscape, essa linha aqui, ó, tá? Então vocês vão dar um download nela, vão salvar lá junto com os outros arquivos que vocês têm. Salvou. Tudo certo? Bom, agora a gente vai para o Grand Finale. O Grand Finale a gente vai juntar tudo para o Cytoscape, certo? O que a gente vai fazer agora, então? Eu vou tirar o caminho alternativo, que era só uma ilustração, senão não vai dar tempo de ver os dois caminhos alternativos. Então, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Eu tenho que preparar os dados todos para o Cytoscape, não é? O dado dos nós, eu quero mandar todos os dados, só que unique, certo? Todos dados, não, desculpa, com a seleção das linhas, né? Do logFC e do p-value, mas só isso. Eu não quero selecionar coluna nenhuma, porque eu quero mandar tudo para o Cytoscape. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar um save data. Espera aí que meu disquete apareceu aqui. Eu vou jogar um save data direto na saída do select rows aqui, ó. Tá vendo? Direto aqui, ó. Tudo bem? Então, esse aqui eu vou salvar todas as colunas. Eu filtrei pelo p-value e pelo fold change, mas eu vou salvar todas as colunas, tá? Então, no save as aqui, eu estou escolhendo o... eu dei esse nome, mas você pode dar o nome que você quiser. Select Genes Cytoscape, não é? CSV também. Certo? Mas o nome, vocês podem dar o nome que você quiser, que é o nome depois que você vai usar para importar. Certo? Agora, eu vou preparar os dados do... Eu vou preparar os dados do string, tá? Então, novamente, a gente vai importar um arquivo, tá? Aí a gente vai botar aqui aquela história, ó. Clicou na flechinha, import relative to workflow file. E aí você vai achar o arquivo que você exportou do string. Ele chama de string interaction short, tá certo? Aí você vai importar esse arquivo aqui, tá? Novamente, você tem que dizer para ele que isso aqui é separado por tab, certo? E você tem que documentar os campos. Então vamos lá. Esse primeiro e esse segundo, o terceiro e o quarto. Eu vou chamar eles, eu posso chamar de string se eu quiser, tanto faz. Vamos chamar, eu poderia chamar de categórico também, tá? Mas para efeito que a gente vai fazer aqui não muda. Então eu vou chamar de string, tá certo? E esses últimos aqui, eu vou chamar de numerical, que são aqueles dados que ele vai produzindo ali, certo? Tá. Então, só para a gente exercitar, o que a gente quer fazer agora? Primeiro, eu quero selecionar só o que é physical e databases. Tudo bem? Certo?
Physical e Database. Vai ser Select Columns. Só que agora eu tenho um problema. E eu vou ensinar para vocês a fazer uma... Opa, não é Columns não, é Select Rows. É que eu vou selecionar as linhas, né? Select Rows. Agora eu vou ensinar para vocês a fazer uma gambiarra. Não sei se todo mundo sabe o que é a gambiarra. Oi. Você se perdeu? Espera aí. Gente. Bom, agora a gente vai criar condições aqui. Qual é o problema que eu tenho? Eu quero, presta atenção que eu vou fazer aqui. Eu quero todos os campos que tem ou Physical Interaction ou Database. E isso é um problema, porque ele não tem ou, ele só tem AND. Eu teria dois caminhos. Ou selecionar separado e depois juntar, mas tem um outro caminho também, que é a negação. O que é a negação? Eu vou fazer o seguinte, eu vou filtrar só aqueles que tem 0 nos dois, que são os que eu não quero. Tudo bem? Então eu vou pegar a primeira condição e vou dizer assim, olha, eu quero pegar como é que é? Física... Não, como é? Tem o experimentally determined, não é isso? Eu vou botar, eu quero os que são igual a 0. E eu quero aqueles que database annotated, certo? É esse aqui, database annotated, seja igual a 0. Então eu estou pegando todos os registros que tem esses dois campos com 0. Tudo bem? Tá certo? Tá. Aí você diz, mas e aí, André? Aí é o seguinte. Pronto, montei minha condição. Agora, se eu fosse olhar os dados, vocês iam ver só os que tem 0 nos dois, não é isso? Se você clicar aqui, você vai ver os que tem 0 nos dois. Certo? Mas tem uma pegadinha agora que vocês vão aprender. Presta atenção. Você está vendo essa conexão aqui? Vocês não olharam a ela até agora, mas você pode configurar a conexão. Então, se você der um duplo clique na conexão, aqui, ó, ele vai mostrar para você assim, olha, eu estou pegando os dados que atendem o seu critério e passando para frente, certo? Mas, na verdade, eu posso dizer para ele assim, eu quero os dados que não atendem ao meu critério e passo para frente. Assim, ó. Tudo bem? Ou seja, eu inverti, né? Eu disse assim, o meu filtro é todos que tem 0. Tá, então pega os que sobraram e me manda, que são os que não tem 0. Em um dos dois campos. Já não vai ser mais reprodutivo. Isso é porque eu tenho que entrar na comissão do Orange e implementar a funcionalidade do OR. Você vê como dá trabalho esse negócio de não ter OR, né? Mas todo mundo pegou a ideia? Aí vocês pegarem agora, vocês vão ver que só tem os genes que ou tem um ou tem o outro. Tá certo? Tá. Bom, agora, só para a gente praticar, eu vou fazer o seguinte. Depois de selecionar as linhas que eu quero, eu vou selecionar colunas. Eu não quero mandar muita poluição para o Cytoscape, senão ele vai mandar um monte de coluna para o Cytoscape, certo? Então vamos selecionar colunas que vão para o Cytoscape. Novamente, presta atenção, eu vou ligar aqui no Select Columns. Lembra de dar o duplo clique aqui e pegar o Unmatched Data e não o Matched, certo? Bom, quais são as colunas que eu quero? Eu quero o nó de origem, o nó de destino, o ID do nó de origem e o ID do nó de destino.
O que ele está chamando nó aqui são os símbolos, eu acho. E aqui são os IDs, certo? E lá em cima tem um score combinado. Tudo bem? Eu não vou pegar os outros scores, senão ele fica importando um monte de score lá para o Cytoscape, e no meu caso não interessa. Se vocês quiserem colocar os outros scores, vocês vão com os outros scores também. Tá certo? Legal. Aí agora eu vou salvar esse outro arquivo, tá? Esse outro arquivo, ele vai ter os dados do quê? Das arestas, certo? Então, o outro eu chamei assim, Selected Gene Cytoscape, não é isso? E esse aqui eu chamei de Selected Interactions Cytoscape. Porque um são os genes e o outro são as interações. Tá? Então, resumindo, a gente gravou os dois arquivos que a gente precisa, certo? Para fechar o circuito agora, vamos abrir no Cytoscape. Tudo bem? Então agora a gente vai entrar no Cytoscape. Bom, sempre a minha sugestão, agora eu tenho dois arquivos separados, certo? Tenho dois arquivos separados. Eu até podia transformar num arquivo só, podia fazer uma desnormalização, não sei se vocês lembram disso. Não ia ter vantagem aqui. Eu ia forçar uma desnormalização para a gente usar o join, mas eu achei que eu estou forçando muito a barra, porque nesse caso não vale a pena. Então a gente vai separado. O ideal é que seja separado, porque quando você desnormaliza, você iria repetir os dados dos mesmos nós para todas as conexões. E isso ia ser muito ruim. Então agora, toda vez que tem dois arquivos separados no Cytoscape, eu recomendo a seguinte ordem. Comece trazendo as interações, que aí ele já monta a rede para você, certo? Então a gente vai vir aqui e vai falar assim, olha, File, Import, Network from File, certo? Lembram disso? Agora vocês vão lá onde vocês gravaram os arquivos de vocês, tá? E você começa pegando o Select Interactions, tá certo? Começa por esse, tá? É muito importante vocês prestarem atenção nisso aqui, ó, gente. Presta atenção nisso aqui, ó, porque isso aqui é importante. Se vocês fizerem errado, você vai bagunçar a cabeça do sistema. Aqui, ó, esse cara é o ID do Node 1, tá? Então, você tem que dizer que ele é metadado do Node 1. Então, lembrem, você clica aqui na coluna e você vai botar o papelzinho verdinho. Quer dizer, ele é metadado do nó de origem, certo? O seu já veio? Ah, é? Talvez seja uma versão mais nova do que o meu, não sei. Ah, é? Não sei, porque no meu também, se está ativado o padrão, o meu também está e ele não... Ah, é? Eu não sei o que isso faz, eu tenho medo do CSV não ficar padronizado. Aí deixa de ser um CSV padrão, né? Tudo bem. Pode ser, mas eu prefiro fazer aqui, porque quando você sai dos padrões, você sempre vai causar problema para alguém em algum lugar, tá certo? Então, o que eles estão dizendo é que se você disser para o Orange gravar os metadados,
ele vai criar talvez uma linha extra ali que tem os metadados. Só que isso sai do CSV padrão. Eu nunca gosto de sair do CSV padrão, tá? Tudo bem aqui? Todo mundo chegou nesse aqui? Então vamos lá. Tirar essa linha aqui. A linha de um string mesmo. Um string, mas é só arrancar tudo. Não, é só na hora que você mandar ele exportar no save, você desativa a opção que ele grava os metadados. Tá certo? Só isso. Pelo que eu estou vendo, o Cytoscape vai reconhecer bem. O Cytoscape está preparado para isso, tá certo? Mas isso não é padrão CSV. Então, isso pode confundir algum software, porque um software que não está preparado vai achar que essa linha é uma linha de dados. Porque a linha depois do cabeçalho são dados. Essa coisa de metadado, cada um faz de um jeito diferente, não tem um padrão, tá? Conseguiu aí? Tudo certo? Vocês vão dar OK. Ele vai montar a primeira rede. Tudo bem? Bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer os dados dos nós e vai mandar ele incorporar nessa rede. Então vocês têm que entender como é que vocês fazem isso. Vocês não vão por aquele import lá de cima, porque aquele import lá de cima ele cria uma rede nova. Você vai pegar a rede que você tem e vai dizer para ele assim, nessa rede que eu tenho, eu quero que você incorpore nós, certo? Primeiro, então você tem que estar aqui no Node Table. Todo mundo checa se você está no Node Table aqui embaixo. Isso aqui é uma tabela, certo? Bom, e aí você tem que saber como é que você vai fazer para ele casar os dados. A gente tinha pedido para o string usar o ID. Só que aí quando ele exporta, ele bota mais uns negócios aqui que não estão no arquivo do DIL. O DIL está só com números, eu acho. Tá certo? Então, o melhor é a gente mandar ele fazer associação pelo símbolo mesmo, tá? O que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro clicar nesse ícone aqui da tabela, que é importar table from file, tá vendo? Agora, a gente vai pegar o string, o select genes cytoscape, tá vendo? Select genes cytoscape. Quando você abrir, ele vai querer saber quem é a chave, certo? O problema de usar o ID como chave é que ele, até o GNID, ele não tem aquele prefixo que o string fez lá, tá certo? Ele não tem o prefixo, tá vendo? Isso vai dar problema. Então vamos pedir para a chave ser o gene symbol, tá? Então, ó, você clica aqui nele, você tá vendo que tem uma chavinha aqui? Você vai dizer que ele é a chave. Por que ele tem que ser a chave? Porque ele vai usar esse cara aqui para associar esses metadados com os caras lá, certo? Ele vai achar pelo símbolo. Aí você vai dar um OK. Pronto. Ele fez a associação, tá? Então agora, o que ele fez? Essa aqui é a tabela de nós. Aí você vai ver que ele trouxe para a tabela de nós todos os dados de expressão diferencial. Está tudo aqui junto, certo? Então, o que eu posso fazer com isso, por exemplo, rapidinho para concluir a aula? Vocês lembram que eu posso vir aqui para Style, não é? E eu posso dizer assim, a cor de preenchimento, que é essa aqui, vocês lembram que esse segundo quadradinho é para eu escolher um campo. Eu vou clicar nele e vou dizer assim, eu quero a coluna, por exemplo, log FC, que é o número de fold changes aí, né, que é uma medida de expressão, não é? E vou dizer continuous. O que vai acontecer aqui? Ele vai mostrar para mim colorido de acordo com a expressão, tá vendo? E ele escolheu, apesar de que eu posso mudar o mapa de cores se eu quiser depois, mas ele escolheu mais vermelhos, os que estão mais expressos, então vermelho é positivo e azul é negativo, tá? Tudo bem? Então, esses que estão em vermelhos aqui, eles estão super expressos, estão muito mais expressos do que o controle, certo? E os que estão de azul, eles estão menos expressos do que o controle. Os que estão muito azuis são muito menos expressos que o controle. Fala.
Não apareceu contínuos para vocês? Não? Será que é alguma coisa a ver com a importação? Ele talvez esteja importado como string. Isso tem a ver com... Deixa eu pensar. Na hora que você exportou, tinha que estar lá dizendo que era numérico, tudo bonitinho. Vocês têm que ver aqui, ó, se para vocês aparece aqui o logfc como um número. Ele fica alinhado à direita. Vê se aparece como um número. Se ele estiver alinhado à esquerda, quer dizer que por alguma razão ele importou como string. Talvez sejam os metadados. Então é melhor exportar sem os metadados. Então vamos lá. Vocês vão ter que voltar lá para o Orange. Tá? Na hora que vocês deram save data, nesse caso é o dado dos nós aqui, né? Você, tá vendo que tem add type annotations to the header, certo? Você tira isso, para ele não gravar, certo? Você tira isso. Porque isso eu acho que está atrapalhando ele na hora de reconhecer o tipo de dados. Eu voltei para o Orange, e aí no save, na hora que você salva os dados aqui, tá? Eu dei um duplo clique e aí eu tirei o add annotations to the header, certo? E aí você vai ter que repetir o ciclo todo de novo. Gente, hoje eu vou ter que encerrar porque tem uma aula logo depois dessa aqui, eu sempre esqueço, né? Deixa eu só encerrar mostrando uma coisa rapidinha para vocês, que é, ó, depois que vocês fizeram isso, eu vou ensinar para vocês na próxima aula que vocês podem fazer isso aqui, ó, gente. Primeiro, olha só, eu documentei cada etapa, não deu tempo de fazer aqui na sala, mas cada etapa está documentada, save edits for Cytoscape, tá vendo? Está tudo documentado e eu posso colocar essas documentações escritas com flechinhas. Eu vou mostrar na próxima aula como é que a gente faz isso. Tá certo? Valeu, gente. Eu vou encerrando porque vai entrar uma nova turma. E aí, quem tiver dificuldade, depois a gente pode, na próxima aula, ver.